ao Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos encerrar hoje, não é, essa linda carta, né, de Paulo a Tito, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Eu lerei a carta, após nós oraremos e introduziremos nosso sermão. Abra sua Bíblia em Tito, capítulo 3, verso 1 até o verso 15. São 15 versículos só. É uma carta pequena, objetiva, clara, direta. Diz assim: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades. Sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando prova de toda a cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nós nos tornemos herdeiros, seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faça afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando por si mesma, está condenada. Quando te enviar Artemas ou Tíquico, apressa-te a vir a Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e a Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, portanto, aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras, a favor dos necessitados, para que não se tornem infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúdam quantos nos amam na fé. A graça com todos vós. Senhor, vamos orar mais uma vez. É a tua palavra. E ela é eterna, ela vem do teu coração, Pai. Ela é superior. Ela é santa, infalível, inerrante, proveitosa e útil para toda a nossa vida, Senhor. Agora abre o nosso coração para que sejamos, Senhor, surpreendidos por meio da tua palavra, Senhor. Aviva a nossa vida por meio dela. Quebranta-nos. Visita-nos, Senhor, nessa noite, para que saímos daqui, Senhor, alegres, saltitantes no Senhor, celebrando a tua glória e a tua bondade sobre nós. Assim te oramos, em nome de Cristo. Amém. Deixa a Bíblia aberta, nós vamos caminhar sobre esse texto. Irmão, o tema da nossa mensagem hoje é a manifestação da bondade de Deus em Cristo. Deus, em toda a história, desde a criação, ele vem manifestando a sua bondade. Sempre, sem exceção. Deus não se priva de manifestar a sua bondade. Nunca se privou. Antes, pelo contrário, ela é derramada abundantemente sobre tudo aquilo que ele cria, que ele governa, que ele sustenta, que ele mantém e que ele preserva. Não é diferente aqui na carta a Tito, quando o tema central do nosso tema hoje é a manifestação da bondade de Deus em Cristo. Porque Cristo, irmãos, ele
ele resume todo o conteúdo extraordinário e magnífico e eterno da bondade de Deus. Está em Cristo. É isso que a carta aqui esse finalzinho da carta vai nos apontar. E vai dizer como Deus em Cristo revela a sua bondade. Hoje estaremos dando continuidade à série sobre o livro de Tito, ou a carta de Tito, tendo como foco a igreja e seu papel na vida do crente e da sociedade. Ora, se a bondade de Deus é derramada sobre a igreja, consequentemente, a igreja vai levar essa bondade à sociedade, pelo seu testemunho. É o que a carta aqui no final está dizendo. Lembrando aqui algumas informações que nós trouxemos logo na primeira mensagem. As cartas do Novo Testamento, de um modo geral, sejam elas pastorais, como essa aqui, pessoais e gerais, tratam do início da edificação da igreja do Senhor e do papel do Evangelho, da graça de Cristo na transformação da vida do crente e da sociedade. Se você ler todas as cartas do Novo Testamento, você vai se deparar com essa realidade, com esse foco aqui. As cartas foram escritas no período embrionário da igreja. Isto é, a igreja estava se formando através da pregação do Evangelho por meio de Cristo, e depois por meio dos apóstolos, e depois por meio de piedosos crentes anônimos. E ainda hoje é assim, irmãos. Continua esse mesmo mover do Senhor. Muitas pessoas, oriundas das mais variadas crenças e culturas, se convertiam a Deus por meio de Cristo, da pregação do Evangelho, e formavam e participavam ativamente da igreja do Senhor, testemunhando na sociedade o poder da graça do Evangelho de Jesus Cristo. Isso está na história. Isso está na história. Olha a fundação dos Estados Unidos, no comecinho ali das tribos que se formaram ali, das nações que surgiram ali nos Estados Unidos, todas oriundas da reforma protestante. E a nação surge e cresce através desses homens piedosos. Paulo, assim como Tito, foram chamados e vocacionados por Deus para fazer parte da grande comissão para pregar o Evangelho no mundo daquele contexto. Estamos aqui em Creta, o mundo grego. As cartas do Novo Testamento são relatórios autênticos, inspirados por Deus, que relatam, primeiro, a expansão da igreja no mundo. Segundo, como os apóstolos e a liderança da igreja locais discipularam a igreja por meio da sã doutrina. Terceiro, como eles exortavam os crentes a se despojarem da velha natureza e a se revestirem da nova natureza, recriada em Cristo. Quarto, como eles combateram os falsos mestres e as falsas doutrinas. Quinto, como eles ensinaram as igrejas a viverem centradas em Cristo, testemunhando a salvação de Cristo por meio do ensino, da pregação da palavra de Deus. É o que nós vemos aqui na carta de Tito a Paulo, essas mesmas características. Quando lemos a carta de Paulo a Tito, temos acesso à expansão da igreja do Senhor na ilha de Creta e a luta de Paulo em Tito para organizar a igreja local, para combater os falsos mestres, para que os crentes de Creta vivam de modo piedoso, conforme o Evangelho de Deus em Cristo, para influenciar aquela sociedade por meio das boas obras em Cristo. Vamos observar a partir desta carta que não há uma única igreja perfeita no Novo Testamento e ainda hoje não há. Porém, vamos também observar claramente como as igrejas buscam a santidade em Deus por meio da sã doutrina e lutam, né, contra o seu pecado, né, e contra o pecado externo para preservar a graça de Deus e influenciar a sociedade. Paulo é o autor da carta. Ele escreveu nos anos 60 do seu ministério, ou do primeiro século, entre a sua primeira prisão e sua última prisão em Roma, quando ele foi morto por Roma. Eu vou trazer aqui algumas informações do projeto da Bíblia em português, sobre a carta de Tito. Abre aspas, essas informações aqui são do projeto. Então eu vou trazer aqui o contexto da carta de Tito.
Tito era um grego que foi alcançado pelo evangelho da graça. Era discípulo de Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Por ele ser grego, ele conhecia bem a sociedade grega, seus costumes e tradições religiosas. Por isso que Paulo coloca em Creta, uma ilha, a maior ilha grega daquela região. Creta, segundo os estudiosos, era uma sociedade influenciada pela mitologia grega. Os moradores da ilha acreditavam que Zeus, um deus da mitologia grega, nascera na ilha. Zeus tinha um caráter dissimulado para seduzir as mulheres e mentia para conseguir o que queria. Olha como isso vai influenciar a sociedade cretense. O cretense era conhecido como uma pessoa mentirosa, traidora e gananciosa. Olha aqui Tito, capítulo 1, não é? Verso 12, diz assim: foi o mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Olha como a influência da mitologia, não é, influenciava aquela sociedade. Hoje, dando continuidade à nossa série, estaremos abordando o capítulo 3, com os seguintes pontos. Primeiro ponto, versos 1 e 2. A salvação de Cristo leva às boas obras, naturalmente. Ponto 2. A manifestação da bondade de Deus em Cristo, versos 4 e 7, que é o nosso foco central aqui. E terceiro, o poder da doutrina para se perseverar nas boas obras, versos 8 a 14. Vamos ao nosso primeiro ponto, irmãos. A salvação de Cristo leva às boas obras. No último capítulo da carta, que é o capítulo 3, Paulo continua orientando a Tito a continuar doutrinando biblicamente a igreja para que ela frutifique nas boas obras e, consequentemente, impacte a sociedade. Depois ele encerra o capítulo 3 dando as últimas recomendações a Tito. É o que ele vai fazer aqui, né, nesse último capítulo aqui. Eu vou abrir aqui um parênteses para falar sobre teologia e doutrina aqui para a igreja. A gente entender um pouco sobre isso. A teologia é o conhecimento da doutrina bíblica aplicada ao cotidiano da vida do crente. Isso é a teologia bíblica. Isso é a teologia. Então, fazemos teologia quando conhecemos a doutrina bíblica e aplicamos à nossa vida. A teologia não é um conhecimento teórico ou uma informação acerca de Deus. Ela é a doutrina bíblica em ação na vida do crente. Esse fundamento é claro em todas as cartas do Novo Testamento. Paulo, quando escreve, divide suas cartas em dois momentos claros. O primeiro, ele revela a teologia. O segundo, ele traz a doutrina desta teologia. A carta de Tito é inspirada nesse padrão, teologia e doutrina. A teologia revela a pessoa e a obra de Jesus Cristo. A doutrina nos ensina e nos capacita a praticar as boas obras em Cristo. Paulo inicia o capítulo 3 dando uma ordem a Tito. Olha que coisa linda aqui. Lembra-lhes, ou lembra a todos. Só podemos, irmãos, lembrar aquilo que já conhecemos. Só podemos trazer à memória algo que foi registrado por ela. Então, Paulo está dizendo a Tito, faça com que a igreja se lembre da doutrina que aprenderam com o evangelho de Cristo, a teologia. Fazer a igreja trazer a doutrina à memória tem a finalidade de colocá-la, não é, na prática da doutrina. Esse aqui é o ponto. E nós precisamos da doutrina para vivermos fielmente o evangelho de Cristo. A doutrina em questão aqui, para ser colocada em prática, está revelada no verso 1 do capítulo 3. Olha que coisa interessante aqui. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades,
Sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Isso aqui é a doutrina. E qual é a teologia que vai fundamentar essa doutrina aqui? A submissão de Cristo a Deus. A submissão de Cristo às autoridades ali do contexto romano. É com esse mesmo princípio. Paulo estava dizendo a Tito, faça com que a igreja se lembre da doutrina que aprenderam com o evangelho de Cristo, a teologia. A doutrina em questão aqui, irmãos, está no capítulo 3, no verso 1, a submissão e a obediência aos governantes e às pessoas investidas de autoridade em Creta. Naquele contexto, irmãos, Creta pertencia ao Império Romano. Isto é, Creta era cativa de Roma, era escrava de Roma. Isso significa pagar impostos, ter um governante romano, obedecer às autoridades romanas e se submeter à lei romana. Nenhuma nação gosta disso, irmãos. Ninguém gosta disso. Dessa pressão, dessa opressão em cima, que vai de encontro a todos os princípios culturais de uma nação. Era o mundo grego se sujeitando ao mundo romano, e isso não era tão simples para os crentes de Creta. O desafio era grande para os crentes de Creta, assim como foi para o povo e os crentes judeus em Jerusalém, no tempo de Jesus, sob o domínio romano. Não é fácil, irmãos, isso aqui. É extremamente difícil. Só o poder da salvação de Deus em Cristo e o mergulho na doutrina bíblica poderia submeter os crentes e a igreja de Creta a se sujeitarem e a obedecerem às autoridades de Creta, de Roma, e praticarem as boas obras conforme a doutrina bíblica. Olha o desafio para a igreja. Olha o desafio para mim e para você, irmão, nesse contexto que nós estamos vivendo. A nossa submissão às autoridades que estão aí, que muitas delas vão de encontro aos princípios, à nossa moralidade. Mas nós devemos submissão até que elas não ultrapassem os limites da doutrina cristã. Aí sim você vai fazer a desobediência civil, porque ela vai confrontar a Escritura. Por exemplo, está proibido a partir de hoje se pregar o Evangelho. Eu não vou me submeter a isso, porque isso vai de encontro à Escritura. Eu vou continuar pregando o Evangelho, porque ela extrapolou as liberdades constitucionais e as liberdades naturais dadas ao ser humano por Deus. Paulo revela o fundamento desta doutrina nos versos 11 a 14 do capítulo 2 e repete nos versos 4 a 8 do capítulo 3. A doutrina e o fundamento dela teológico. Ambas passagens, tanto do capítulo 2, verso 11 e 14, e do capítulo 3, versos 4 a 8, falam da manifestação da graça de Jesus Cristo, trazendo a salvação de Deus a todos os crentes da igreja de Creta, e os doutrinando para as boas obras. Vejamos do capítulo 2, o verso 12. Como a doutrina se manifesta. Ela se manifesta por meio da educação. Ela nos educa, diz lá o verso 12 do capítulo 2, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Olha o que a doutrina faz aqui, irmãos, na nossa vida. Neste verso, as boas obras são a prática diária da sensatez, da justiça e da piedade no mundo, conforme a educação doutrinária. Isso serve para mim e para vocês, como se viu para o povo de Creta. A doutrina bíblica, irmãos, nos educa para deixar a velha vida, para vivermos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. A doutrina conforma a imagem de Cristo em nós. Olha que coisa linda isso aqui. E qual é a luta de Paulo, irmãos, e Tito aqui?
que a igreja entenda, compreenda e absorva e viva segundo o poder da sã doutrina, o poder do evangelho. No verso 4 do capítulo 3, a doutrina se manifesta por meio da bondade salvadora, regeneradora e renovadora de Deus, tornando o crente fiel herdeiro da vida eterna. Olha que coisa linda, irmãos. Nesse verso, a doutrina conforma a imagem de Deus em Cristo e move os crentes para viver na esperança e expectativa da volta de Cristo. A doutrina educa a igreja para viver na prática da santidade até a volta de Cristo. Isso tem a ver comigo e com você, não só, não só no contexto aqui de Creta. É um desafio para mim e para você, assim como foi para o povo de Creta, irmãos. Viver moldado pela doutrina do Senhor, por esse conhecimento gracioso da bondade de Deus. Isso é bondade de Deus clara, revelada para nós, para mim e para você. No final do verso 1 do capítulo 3, Paulo diz: estejam prontos para toda boa obra. Capítulo 3, verso 1. Estejam prontos para toda boa obra. Aqui está, irmãos, a finalidade da igreja ser educada na doutrina bíblica. Praticar boas obras em Cristo. Isto é, praticar as boas obras que glorifiquem a Deus. Olha que coisa linda aqui. Dentro do contexto da carta, né, o verso 2 do capítulo 3 vai apontar as boas obras. Olha o que diz aqui, o verso 2 do capítulo 3. Além da obediência, além da submissão obediente às autoridades de Creta, olha agora como ele vai ampliar, como Paulo vai ampliar esse testemunho cristão, ou testemunho do crente em Creta, com as boas obras. Ele diz assim: não difame ninguém. Irmãos, quando o governo é ruim, é mau, é injusto, qual é a nossa primeira atitude? Difamá-lo. A nossa primeira atitude é essa. Nós estamos pecando. Por quê, irmãos? Porque se o governo é bom ou é ruim, a nossa pergunta é: quem colocou esse governo lá? Quem é que controla que governa todas as coisas? Vimos isso aqui na pergunta 72 do Catecismo Menor das Crianças. Quem governa todas as coisas? Quem põe os reis e tira os reis? É Deus, irmãos. E quando Deus põe um líder ruim, é para julgar a nação através desse homem. Esse é o ponto. Então, quando nós difamamos, nós estamos pecando, irmãos. Difamar significa insultar, caluniar, maldizer. Não é o nosso papel fazer isso. Essa é a nossa luta contra a nossa natureza. Ela nos impulsiona para isso. Ele diz aqui: não difame ninguém, nem sejam altercadores, isto é, sejam pacíficos, pacifistas. Não é isso? Isto é, não sejam violentos, brigões, contenciosos, barraqueiros. Sejam cordiais, cordatos. Isto é, sejam convenientes no meio da sociedade, sensatos e úteis à igreja, uns aos outros e à sociedade. Agora, irmãos, imagina isso no contexto de Creta e da sociedade. Tudo isso deveria ser aplicado ou foi aplicado aos cretenses com relação aos governantes e às autoridades do verso 1. Como também para a igreja aplicar na comunhão de uns com os outros. São estas boas obras que a doutrina da salvação de Cristo deveria produzir nos crentes de Creta, como também deveria produzir em nosso coração. Essa verdade, né? Hoje, irmãos, essa verdade não se aplica à maioria das igrejas de hoje, onde se vive
uma superficialidade doutrinária sem tamanho. Vivemos no tempo da antidoutrina, isto é, Deus é amor, e isto basta. A doutrina mata, sufoca o mover do Espírito Santo. Todo mundo entende assim. Estamos na graça do Senhor. Para que doutrina? Vamos louvar, vamos testemunhar. Deus é amor. Irmãos, Deus não é frouxo desse jeito. Nunca foi. Deus nunca educou a sua igreja, discipulou a sua igreja para esse tipo de atitude. Nunca na história. Mas, pelo contrário, Ele é zeloso com a sua palavra, com a sua igreja. Hoje vive-se um cristianismo antidoutrinário. Porém, a verdade é, não existe cristianismo sem doutrina. Pois sem doutrina não existe a teologia e nem o referencial para as boas obras em Cristo. Se a igreja hoje prega a antidoutrina, ele está pregando a antiteologia, isto é, ela já apostatou da doutrina da fé. Ele está pregando o anti-evangelho. É o que muita gente está fazendo hoje aí fora. Nós carecemos, irmãos, em nossos dias de um avivamento profundo, de Deus visitar o seu povo, como está visitando lá nos Estados Unidos, de uma forma tremenda. Pregações simples, e o povo quebrantado, confessando o pecado, irmãos. Isto é avivamento. Avivamento não é manifestações dos dons, das maravilhas, dos poderes, dos milagres, das profecias, das visões. Isso não retrata um avivamento. Avivamento é Deus visitando o coração do seu povo, quebrantando o seu povo, trazendo a consciência do seu pecado pessoal lá dentro. E o povo quebrantado no chão, confessando o pecado, e Deus restaurando essa pessoa, a sua comunhão com ela. O resumo desse ponto é: a salvação de Cristo leva às boas obras, e elas são conhecidas por meio da doutrina bíblica. Então, para praticar as boas obras em Cristo, é preciso ser salvo por Ele e conhecer a doutrina bíblica, revelada na Bíblia, por meio da instrução do Espírito Santo. Essa é a lógica. Para nós, como igreja, a prática das boas obras está em nos sujeitarmos a obedecer às autoridades sobre nós, quando elas não confrontam as Escrituras, não difamá-las. Vivemos de modo pacífico, conciliador, cordial, dando prova da nossa conversão, da nossa graça de Deus em nós. Segundo ponto, nós vamos tratar aqui dos versos 4 a 7. A manifestação da bondade de Deus em Cristo. Manifestar significa tornar o fato conhecido ao público ou aparecer iluminando as trevas. Quando falamos da manifestação da bondade de Deus, falamos de Deus fazer Jesus Cristo conhecido a seu povo. Quando falamos da manifestação da bondade de Deus, falamos de Deus revelando a sua salvação e amor por meio da pessoa de Cristo. A manifestação divina não se resume a um conceito acadêmico-teológico, mas a uma poderosa, plena e eficaz ação salvadora na vida do pecador por meio da vida de Cristo. Olha o verso 4 a 9 aqui, coisa linda aqui. Quando, porém, se manifestou a benignidade, aqui é a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos aqui é o seu povo, é a igreja. Não por obra de justiça praticadas por nós, ele não levou em consideração isso aí, porque nós não temos obra de justiça para agradá-lo. Mas, segundo sua misericórdia, olha só, o que foi que ele fez? Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Olha o propósito aqui, a fim de que, justificados por graça,
nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Os versos 5 a 6 revelam na prática a manifestação da bondade de Deus. Primeiro, como Salvador e cheio de amor por sua igreja. Acabamos de ler aqui. Irmãos, do que Deus nos salvou com a sua misericórdia e com a sua graça? Nos salvou da condenação, do pecado e da sua ira vindoura e do juízo final. Graça e misericórdia aqui, Senhor, de Deus. Deus manifesta a sua bondade na salvação da sua igreja por meio da sua misericórdia e justiça. Isto é, o pecador jamais seria salvo por si mesmo ou por suas obras de justiça, pois ela está manchada pelo pecado, assim como as suas obras. A bondade de Deus se revela plenamente e eficazmente em Jesus, quando ele pagou o preço pelo resgate da sua igreja na cruz, morrendo por mim e por você, nos salvando, irmãos, da condenação eterna e da justiça de Deus sobre nós e do inferno. Isso é a sua bondade revelada, manifestada em Cristo Jesus. E continua. A bondade de Deus se manifesta no derramado do Espírito Santo sobre a sua igreja, regenerando e renovando-a. Regenerar, irmãos, é dar nova vida. Renovar é fazer de novo. Deus, em Cristo, deu ao pecador uma nova vida, fazendo dele um novo homem. Isso é a manifestação da sua bondade. Irmãos, isso é grande demais para mim e para você. Isso é tema demais para a nossa gratidão a Deus. Paulo conclui a manifestação da bondade de Deus, revelando o propósito dessa bondade divina no verso 7. Diz o texto: a fim de que, justificados por graças, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. O que é que Deus faz aqui para nos tornar herdeiros, irmãos? Deus nos faz seus filhos, porque só os filhos têm direito à herança, naturalmente. É muita bondade, é muita grandeza de Deus, irmãos, nos levar, nos colocar nesse contexto, nessa realidade. E é isso que Tito deveria pregar na igreja. A bondade de Deus, irmãos, é grandiosa. Não se pode medir, é incalculável, é imensurável, é incontável. Paulo, em Romanos, capítulo 11, verso 33 a 36, revela a profundidade da bondade de Deus. Diz o texto: ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isto lhe seja retribuído? Porque, irmãos, dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. O mesmo autor que escreveu Tito, escreveu Romanos. E aqui Paulo tem a revelação clara da bondade grandiosa de Deus. Os versos 4 a 7 do capítulo 3 estão carregados, irmão, da sábia bondade de Deus. E faz um contraste com o verso 3, quando o verso 3 revela a depravação da natureza humana. Olha o que diz, irmãos, o verso 3. Pois nós também, aqui Paulo se inclui também a Tito, inclui a todos os crentes da igreja. Pois nós também outrora, no passado, éramos nécios,
desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Nós vivíamos assim. A nossa natureza era completamente depravada, irmãos. E Deus, em sua compaixão, em sua bondade e misericórdia, nos chama, nos converte, nos traz, nos atrai assim por meio de Cristo Jesus e nos reveste com a renovação do Espírito Santo em nossa vida e a regeneração, irmãos. O suspiro de Paulo de gratidão, aqui está no verso 4. Olha que coisa linda aqui. Quando, porém, se manifestou a bondade de Deus, foi a partir deste fato que sua vida foi salva, regenerada e renovada. Ele foi feito filho de Deus e naturalmente herdeiro da esperança da vida eterna. Esta doutrina, irmãos, deveria ser pregada, explicada e ensinada para os crentes de Creta, pois o resultado deste conhecimento doutrinário levaria os crentes de Creta a praticar as boas obras em Cristo Jesus, como também a mim e a você, irmãos. O resumo desse ponto é: Deus manifesta a sua plena e perfeita bondade em Jesus Cristo. Cristo é a maravilhosa bondade de Deus dada à sua igreja. Nada revela mais a bondade de Deus do que a cruz de Cristo. Foi lá que Deus provou o seu amor e a sua bondade por seu povo, fazendo o seu amado Filho morrer pelo pecado deles, trazendo para eles a salvação e a vida eterna. É por causa deste fato que a igreja deve praticar as boas obras ensinadas na doutrina bíblica, para assim glorificar a Deus. Terceiro e último ponto da nossa exposição de hoje, cujo tema é a manifestação da bondade de Deus. Está nos versos 8 a 14. O poder da doutrina para perseverar nas boas obras. Esses versos 8 a 14 são os últimos versos da carta de Paulo a Tito, como também são as últimas recomendações. Observe o que Paulo diz no verso 8. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faça afirmação confiadamente. Pregue, ensine, exorte, exponha para a igreja confiadamente. Por que confiadamente? Porque tem resultado, funciona. Deus muda o coração do seu povo por meio da sua doutrina, quando ela é colocada em prática. Quando Paulo usa a expressão fiel a esta palavra, irmãos, ele se refere à teologia e à doutrina exposta na carta, como também a toda a Escritura, Novo e Velho Testamento. Pois toda a carta está repleta de teologia e doutrina oriundas de toda a Escritura, isto é, do Velho e do Novo Testamento. É assim a Escritura, assim a teologia que se forma na Escritura, Velho e Novo Testamento. A doutrina é tirada de lá. O fundamento está ali, Novo e Velho Testamento, nessa teologia. Em outras palavras, a carta de Paulo a Tito é fiel a toda a Escritura. É fiel à voz de Deus, é fiel à doutrina que está revelada em toda a Escritura. O foco de Paulo no verso 8 é a insistência na pregação dessa doutrina, pois são elas que vão mudar a conduta de vida dos crentes da igreja em Creta, para que eles testemunhem na sociedade e a sociedade seja impactada, irmãos, com o testemunho da igreja. Por meio da doutrina, no seu trabalho, na sua vida pública. O impacto que você faz, irmãos, você não tem ideia do impacto que a sua vida traz quando você testemunha aonde você está inserido a doutrina do Senhor, pelas suas ações, pelos seus pensamentos, pelas suas palavras.
É impressionante isso. Isso choca as pessoas. Isso confronta as pessoas. Por isso, irmãos, era necessário continuar pregando sobre essa doutrina. Então Paulo diz a Tito, fiel é esta palavra. Pregue crendo que ela vai, por meio do poder do Espírito Santo, provocar a mudança dos crentes da sociedade cretense. Creia no poder da justiça de Deus, revelada no Evangelho de Jesus Cristo. Creia na sua doutrina. O objetivo do verso 8 é, Tito, pregue fielmente a sã doutrina. Mas qual é o propósito disso, irmãos? Qual o propósito? O verso 8 responde imediatamente, ele diz, para aqueles que creem em Deus, empenhem-se na prática de boas obras. Um dos temas centrais da carta de Paulo a Tito é a prática das boas obras. Paulo fala sobre esse tema em toda a carta. No capítulo 1, verso 16, no capítulo 2, verso 14, e no capítulo 3, nos versos 1, 8 e 14. Todas as vezes que as boas obras aparecem na carta, está vinculada ao ensino e à prática da sã doutrina. Isto é, a consequência natural de se viver conforme a sã doutrina são as boas obras. Perseverar nas boas obras. E é isso que a doutrina vai fazer, irmãos. Os falsos mestres foram repreendidos, foram reprovados para toda boa obra. Capítulo 1, verso 16. Mas o propósito da cruz, capítulo 1, verso 14, é remir e purificar o pecador por meio da cruz de Cristo para toda boa obra. Isso faz todo sentido, irmãos, para uma sociedade escrava do pecado, onde suas características são descritas no capítulo 1, verso 12. Os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. A sociedade cretense, na carta de Tito, representa toda a humanidade, caída no pecado. Não há diferença entre a sociedade cretense daquela época com a nossa hoje, pois ambas têm a mesma natureza humana depravada pelo pecado. A depravação da natureza humana é revelada na carta em 2 capítulos, em 2 momentos. Primeiro, no capítulo 1, verso 12, quando o profeta cretense aponta a depravação humana da sociedade de Creta. Ela é mentirosa, é uma fera terrível, isso significa a exaltação do eu, ai daquele que tocar em mim, e comilões, preguiçosos, isso significa um hedonismo, isso é, o prazer principal da vida e o bem supremo é comer alucinadamente. E no segundo momento, no capítulo 3, verso 3, quando Paulo aprofunda a realidade da depravação humana, insensatez, desobediência, desgarrados, isso é, sem propósito real na vida, escravos de todas as paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando uns aos outros, irmãos. O que vai mudar essa realidade? Essa é a grande questão da carta. É apresentar como essa realidade, provocada pela depravação humana, pode ser mudada para as boas obras por meio do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da bondade de Deus. Paulo diz no final da carta, no verso 8, estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Quais coisas excelentes e proveitosas Paulo se refere, irmãos, né, aqui no verso 8 do capítulo 3. Ela é revelada no capítulo 2 do verso 14. Olha só, que diz assim, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Essas são as coisas excelentes, a pessoa de Cristo. Todo o fundamento da libertação da depravação do pecado e do zelo pelas boas obras estão sujeitas à obra de Cristo na cruz.
Tudo que é de excelente e proveitoso para o pecador está revelado na cruz de Cristo. Excelente porque tem a ver com o poder gracioso da salvação, justificação, regeneração e renovação de Cristo para o pecador arrependido. Proveitoso porque por meio do senhorio de Cristo, a vida do pecador justificado será zelosa para toda boa obra. Era isso que Tito deveria ensinar e pregar na igreja de Creta, para que a sã doutrina mudasse a vida dos crentes e por meio das suas boas obras em Cristo alcançasse a sociedade cretense. Esse é o mesmo chamado para mim e para você, irmãos. Por isso que carecemos conhecer a Deus, conhecemos que Ele há dentro do nosso coração, que Deus se volte para nós, que Deus nos visite poderosamente, nos quebrantando, a nos submetermos à sua palavra, à sua doutrina em Cristo Jesus. Os versos 9 a 11, Paulo recomenda que ele evite as discussões teológicas, a Tito. Também evitasse também as pessoas que rejeitassem a disciplina bíblica. Não quer submeter a disciplina bíblica, olha, eu lamento, irmãos, o seu lugar não é aqui. O seu lugar não é aqui. Até isso Deus é amoroso. Disciplina uma, duas vezes. Evita o homem faccioso, olha o verso 10. Depois de demonstrá-lo primeira e segunda vez. Isso aqui é disciplina eclesiástica, dentro da igreja. Chama ele com a liderança, disciplina ele. Mas ele não deu ouvido. Seu lugar não é aqui, irmão. Você não submete. Você não converteu-se ainda. E por final, irmãos, ele faz algumas recomendações específicas a 4 servos do Senhor. Artenas, a Tíquico, a Zenas e a Apolo. Ele recomenda. E a recomendação é: empenhe-se na prática das boas obras a favor dos necessitados na fé, para que não se tornem frutíferos. Olha como Paulo está preocupado aqui com as boas obras. E aí ele encerra a carta, na expectativa de que a igreja de Creta viva por meio da sã doutrina e transforme ali a sociedade. Resumo deste ponto, irmãos. Todos que foram chamados por Cristo e eleitos pelo poder da graça salvadora, regeneradora e renovadora de Deus, por meio do Espírito Santo, e tendo tomado conhecimento da sã doutrina pelo ensino e pela pregação fiel da Escritura, estão aptos para toda boa obra em Cristo. Irmãos, que Deus nos abençoe e nos fortaleça a vivermos para Ele, conhecendo a sua palavra, a sua doutrina e preservando e zelando por ela em nossa vida. Hoje nós aprendemos 3 lições básicas para a nossa vida. A primeira, a salvação em Cristo leva naturalmente os crentes nele a praticarem as boas obras. A segunda lição, Deus manifesta toda a sua bondade na pessoa de Jesus Cristo. Conheça Jesus Cristo, aprofunde o conhecimento nele. E a terceira lição, precisamos, irmãos, conhecer a doutrina para perseverar nas boas obras. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Vamos ficar em pé e agradecer ao Senhor. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor, por essa carta tão poderosa, Senhor, e tão atual para os nossos dias. Senhor, nos perdoa, visita-nos, aviva-nos para as boas obras em Cristo Jesus, Pai, para que conheçamos e nos alegremos com a Tua doutrina, Senhor. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e que as doces consolações do Espírito Santo esteja com essa igreja, com todo o povo de Deus espalhado sobre essa terra, até a volta de Cristo. Ora, vem, Senhor, vem buscar a Tua igreja. Amém.